Ferreira. Filipe significa domador de cavalos. Já que o Filipe falou, Filipe era o nome do pai de Alexandre o Grande. É interessante que não vale E Rodrigo? Rodrigo significa... Rodrigo vem do saxão. É? Rodericum. Significa aquele que é rico em glória. Eita! Tanto é que as línguas saxônicas, como o alemão, como o inglês, o nome Ricardo vem da mesma raiz. Fala rich, rico, Richard. Pode crer. Né? Bom, vamos lá. O que o Felipe deve estar falando é o seguinte, que o Daniel tem um lance muito interessante com o Daniel. Nabucodonosor veio em 605 a.C., cercou Jerusalém, depois em 587 ele destruiu o templo, e nessas vindas ele levou muito judeu cativo para a Babilônia. Né? Levou muito judeu cativo para a Babilônia. E levou um jovem chamado Daniel. E ali a Bíblia fala que o rei teve um sonho, e ele ficou confuso com o sonho. Daniel foi lá, interpretou o sonho do rei e falou: olha, rei, Deus deu esse sonho para você para mostrar o que vai acontecer no futuro da humanidade. E o sonho do rei foi um sonho onde ele viu uma estátua com vários elementos, ouro, prata, bronze, ferro e ferro misturado com terra, com barro. Se eu tivesse uma Bíblia aqui, eu teria, mas ficou no carro. Mas tudo bem, eu vou citando aqui. Aí, Daniel capítulo 2, depois o pessoal pode ler em casa. E ele falou assim, o rei falou, foi isso que eu sonhei. Ele falou, pois é, rei, agora eu vou te revelar o sonho. A cabeça de ouro é o teu reino. E o seu reino vai passar. Vai vir um outro reino, que Daniel vai revelar no capítulo 7, chamado Medo-Pérsia, que vai dominar depois o seu. Depois vai vir um outro reino, chamado Grécia. Isso está no capítulo 7. Depois da Grécia vai vir um outro reino. Mas não está na Bíblia assim nominalmente, tá? A Grécia, a Medo-Pérsia e a Babilônia estão. Só dali para diante que não está. Tá. Estão as características. Aí vira uma... Porque o livro da Daniel... Mas já existia naquela época esses países? Não, 606 a.C. é só a Babilônia. Tinha a Pérsia, mas a Pérsia era um trocinho desse tamanho. Entendi. Você está entendendo? E a Grécia tinha lá no Peloponeso, aquele monte de ilhas lá, nada, né? E o detalhe, um parênteses aqui, que isso aconteceu no capítulo 2 de Daniel. Mas depois no capítulo 7, Deus dá uma visão ao profeta Daniel com essa mesma história, mas com mais detalhes. E depois no capítulo 8, com mais detalhes. Daniel vê monstros, bichos, e Deus vai explicando. Por que Deus fez aquilo? É a maneira de entender, parábola, não é? E Deus vai dando detalhes. Aí Deus fala o seguinte, como são as características? Eu estou pegando agora Daniel 2 e 7. A Babilônia vai passar, o reino que virá da Medo-Pérsia, ele será forte por um lado e fraco por outro. Ele terá duas forças. E realmente foi a junção da Média e da Pérsia, Dario e Ciro, que destruíram a Babilônia. Quando fala da Grécia, fala da Grécia de um único rei que ia dominar o mundo, mas ele mesmo se autodestruiria. E quando ele se autodestruísse, na sua força quebrou-se-lhe o poder, 4 reis iam surgir dele. Aí quando você chega no período aí você tem então 606 a.C. a Babilônia. Em 538 a.C. veio a Medo-Pérsia e destrói a Babilônia, igual Daniel falou. Em 331 a.C., Daniel já tinha virado farinha. Vem o filho de Filipe, Alexandre o Grande, da Macedônia, e começa a fazer as conquistas gregas. Igual a profecia falou. Entendi. E Alexandre o Grande, ele só ia conquistando e não voltava, conquistando e não voltava. E como é que Alexandre morreu? Ele se autodestruiu praticamente, porque ele morreu em 323 a.C., com 33 anos de idade. Aí tem algumas versões, alguns acham que ele contraiu febre tifoide na Índia, outros acham que ele resolveu beber uma taça de vinho para cada ano da vida dele. Eu sei que na sua força ele se quebrou. O reino de Alexandre não foi dominado externamente por ninguém, ele mesmo morreu. E ele não deixou descendente, porque ele tinha um filho com Roxane que foi morto. E aí, o que aconteceu depois da morte de Alexandre? Lembra a profecia? Depois que esse rei se quebrar, vão vir 4 no lugar dele repartindo o reino. O reino de Alexandre é repartido entre seus 4 generais. Cassandro, Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu. Igualzinho a profecia falou, e Daniel já tinha virado farinha aí. Daniel é 606, estou falando em 331 a.C., traz para frente. Aí falou que depois que esses 4 divisões se sugeria, aí viria um reino que dominaria todo mundo com mão de ferro. E ele duraria muito tempo. E vai falando das perversidades. Aí quando você pega quem substituiu ali depois dos 4 Diódoros de Alexandre, Roma. E fala detalhe por detalhe de Roma. Aí quando fala dos pés em ferro com barro, fala o seguinte, esse último reino será o último reino da Terra. Ele não será um reino mundial como os anteriores. Assim como ele tinha uma parte em ferro e uma parte em barro, esse reino será um reino dividido entre nações,
onde ele terá por um lado a força do ferro, por outro lado a fraqueza do barro. Durante muito tempo, essas nações tentarão se unir por acordos, contratos e casamentos. Mas assim como o ferro não se mistura com o barro, eles não se unirão. Aí quando você continua estudando a história geral, o que acontece em 476 d.C.? Cai o Império Ocidental Romano, e ele é dividido entre as tribos bárbaras que atacaram Roma e que viraram os países da Europa Ocidental hoje. Que durante toda a história da Europa ficou fazendo o quê? Tentando se unir. Através de casamento, por exemplo. Dom Pedro I era filho de Carlota Joaquina, a esposa dele era princesa da Áustria, tá certo? A Rainha Vitória chegou a ser chamada de vovó da Europa, porque ela tinha parente em todo lado. Lembra que o que casou com a Elizabeth agora, ele era de sangue alemão e estava na Grécia. A Europa toda tem parentes e eles não conseguiram unir a Europa. O que Napoleão tentou? O que Carlos Magno tentou fazer? Unir a Europa, e não conseguiu. O que Napoleão tentou fazer? Unir a Europa, não conseguiu. O que Adolf Hitler tentou fazer? Unir a Europa e não conseguiu. Mercado como europeu, unir a Europa e não conseguiu. Agora o Brexit. A Europa pensou que unir, rachou de novo. E a profecia falou que esse reino seria um reino dividido até o fim, quando então virá uma pedra do céu que é a volta de Jesus. Eu dei um panorama assim rápido, sabe? Então acaba com o cometa. Aí é um símbolo da volta. Não é um asteroide. Fala que é uma pedra como se fosse tirada uma montanha. É um símbolo da intervenção divina na história. Entendi. Nos dias desses reis. Então, cara, é muita coisa coincidindo assim que você vai assim, pô, mas aconteceu ao pé da letra. Isso é só um exemplo. A Bíblia está lotada de profecias. Não são profecias como música de Roberto Carlos quando você está na fossa. Qualquer uma conta a sua história. Você entendeu? Não tem música assim. Qualquer uma conta a sua história. Você tá lá, tomou um pontapé no traseiro da menina, parece que a música foi feita pra você. Sim, histórias que são arquétipas. Não é o caso. Isso aqui é... Histórias que se repetem na humanidade. É muito legal. E eu vou fechar essa resposta aqui, que foi só uma pincelada que eu dei, né? Durante muito tempo, muitos pensavam que tudo de Daniel era um mito. Por exemplo, se você conversasse com um cético no século XVII, XVIII, até o início do século XIX, ele dizia assim... Daniel não foi o cara que leu umas paradas que foram escritas na parede com sangue? Foi o Belsazar, que era o rei da Babilônia. Eu vou falar dele na arqueologia. Olha que interessante. Segura que eu vou falar dele. Um cético até por volta de 1820 ia falar com você assim, livro de Daniel é todo mito, bobagem, nada disso aconteceu, porque a arqueologia não existiu Babilônia. Pelo menos o grande império da Babilônia não existiu. Você vai no rio Eufrates de fora a fora e não vê nenhuma Babilônia ali. E a Bíblia e Heródoto falavam que a Babilônia, o rio Eufrates cortava a cidade, igual o Tietê e Pinheiros corta São Paulo. Aí você vai Tietê de fora a fora e não vê rastro de cidade. Até que, em 1899, um pouco antes, a Layard começou a explorar algumas coisas e ele conseguiu encontrar tijolos com escrita estranha, que foram decifradas e descobriram o nome de Nabucodonosor. Eu mesmo tive a oportunidade de traduzir um tijolo com escrita cuneiforme. Tem um artigo publicado disso, pela USP, inclusive. Que foda. Onde eu estudei e achei o nome de Nabucodonosor. Vou contar desse tijolo para vocês daqui a pouquinho. Provou, então, que, o Nabucodonosor existiu. Mas até esse achado de Layard, falar de Nabucodonosor era algo tão ridículo na academia como falar do rei Arthur. Provou que Nabucodonosor existiu. Em 1898, 14 anos depois disso, Robert Coldray, um arqueólogo alemão, descobriu na colina de Hilá a Babilônia. E o rio Eufrates estava desviado, por isso que ele não passava dentro da cidade. Entendi. Então já provou, Nabucodonosor existiu, a Bíblia estava certa, a Babilônia também existiu. Aí, depois descobriram, quando decifraram a escrita cuneiforme, o neo-acadiano, a lista dos reis da Babilônia. Aí veio o Belsazar. Porque, segundo a Bíblia, o rei que estava no poder quando os medo-persas atacaram a cidade, o rei da escrita na parede lá que você falou, chamava-se Belsazar. Só que quando você pegava a lista dos reis da Babilônia, o último rei era Nabonido. Então, peraí. Agora nós temos um problema arqueológico. A lista oficial da Babilônia, quando colocava os reis inteiros, o último foi Nabonido, não teve nenhum depois dele. E a Bíblia fala que o último rei era Belsazar. Aí muitos críticos falaram, tá vendo? A arqueologia desmente a Bíblia. Até que William Talbot estava trabalhando nos porões do Museu Britânico e ele descobriu um tablete que foi traduzindo as orações de Nabonido, as crônicas de Nabonido. E lá nas orações de Nabonido, ele pedia aos deuses, ao deus Marduk,
que protegesse o seu filho primogênito, Bel-Uru-Achar, que é Belsazar. Aí o Talbot, pô, caraca, bicho, o Belsazar da Bíblia existiu. Mas mesmo assim os críticos falaram, calma, isso não prova que a Bíblia está correta, porque a Bíblia coloca Belsazar como o rei da Babilônia. A única coisa que a arqueologia provou é que existiu um filho do rei chamado Belsazar. Só que mais tarde descobriram outro pedaço de tablete. Quando eu falo tablete cuneiforme, é aquelas pedacinhos de argila com escrita. Sim. Aí trazia o que aconteceu. O Nabonido não ficava em Babilônia a maior parte do tempo, ele ficava no oásis de Teimá. E quando os medo-persas atacaram a cidade, ele estava em Teimá, ele voltou desesperado com o exército dele, mas foi interceptado. E quem estava na cidade? Ali diz que estava o filho dele, Bel-Uru-Achar, que assumia o trono na ausência do pai. Entendi. E que naquela noite o filho foi morto, como a Bíblia fala. Agora olha que detalhe. Quando você vai no livro de Daniel, no capítulo 5, que conta essa história, o rei no desespero, quando ele vê a escrita na parede lá, que é a sentença de morte dele, ele chama os sábios da Babilônia para decifrarem, inclusive o Daniel, o profeta. Uhum. E ele fala com Daniel assim, Daniel, se você decifrar a parede, eu farei de você o terceiro no meu reino. Está assim na Bíblia, farei de você o terceiro no meu reino. Agora faz sentido por que a Bíblia diz que ele prometeu o terceiro lugar. É porque ele mesmo... É o segundo. É o segundo. Cara, então você vai pegando esses detalhes, é incrível, incrível. E quando eu traduzi, por exemplo, esse tijolo, que hoje está no Museu do NASP, eu sou o curador de um museu de arqueologia lá, Da hora. e eu fiz a datação com a USP, a gente datou o tijolo por termoluminescência. Porque eu fiz primeiro a tradução do acadiano, e eu achei o nome de Nabucodonosor e do pai dele, Nabopolassar. Eu traduzi a publicação, publiquei a tradução, e depois no IPEM, a gente foi fazer a datação ali com o Casimiro Munita. É aquele negócio, a gente cruza dados, contas... Eu não sou da área da química, mas aí a gente faz pares e publica artigo científico junto. Ah. Aí, quando fizemos a datação, a data da USP de termoluminescência deu 300 anos antes de Cristo para o tijolo, que eu traduzi. Da hora. Mas não foi da hora, sabe por quê? Não, porque Daniel era de 600 e pouco. 600. Eu tô com um hiato de 300 anos aí. Entendi. Aí, eu quebrando a cabeça, o Casimiro falou, não, Rodrigo, calma, não fica desesperado, não. Aí é a hora do cara explicar a área dele, que você não conhece. Aí o Casimiro me explicou assim, doutor Casimiro Munita, do IPEM. Ele falou assim, Rodrigo, a gente consegue, pela termoluminescência, datar a última queima da cerâmica. Então essa cerâmica pode ter 2.000 anos. Mas se ela sofreu um incêndio 300 anos atrás, ela vai dar que tem 300 anos. Entendi. Porque eu tô datando a queima dela e não a primeira queima. Uhum. Se você coincidir de ela não ter passado por nenhum incêndio, você vai estar datando o dia que ela foi levada ao forno. Uhum. Mas se ela teve um incêndio depois disso, zera. Eu falei, então bingo. Ele falou, não tem nada na história que mostre. Eu falei, bingo. Aí eu lembro que por estudar as profecias de Daniel, eu fui estudar bastante as conquistas de Alexandre, e Alexandre colocou fogo no templo de Eságuila, na Babilônia, e depois manda reconstruir. A gente deduz que foi Alexandre. Alguns têm a dúvida se foi o Alexandre ou se foi o Ptolomeu, que botou fogo, não Lisímaco, corrigindo, que botou fogo no Entemenac. Isso foi 300 anos de Cristo. 300 anos de Cristo. Então eu falei, bingo. E o único prédio da Babilônia que foi incendiado e por isso reconstruído foi o templo do Entemenac. Você está entendendo? O único. Aí eu falei, então agora eu sei, a data que eu tenho é a data do incêndio da época de Alexandre. E agora eu sei, dentro da Babilônia, de onde veio esse tijolo. Dentro do templo. Aí eu fiquei emocionado, gente. Vou falar com vocês por quê. Porque aquela inscrição que eu traduzi era uma inscrição pública. É igual você tem na Flow, que estava na parede ali embaixo e tudo, é uma inscrição pública, né? E aquela inscrição pública estava no templo do tesouro do Nabucodonosor. E a Bíblia fala que quando ele levou os utensílios de Jerusalém para lá, para humilhar os judeus, e para lembrar o início da nossa conversa lá do podcast lá atrás, que eu falei que Jeremias falou, Deus vai trazer os babilônios, porque vocês não estão obedecendo a aliança, Deus vai tirar a proteção dele, já que vocês estão procurando outros deuses. O Daniel viu os utensílios sagrados do templo sendo levados pelos babilônios lá para a Babilônia. E segundo a Bíblia, guardados na casa do tesouro do Deus. É provável que esses tesouros ficassem dentro do templo do Entemenac. Porque o Nabucodonosor dos babilônios, eles tinham o costume de fazer uma espécie de museu, antes dos museus, de guardar artefatos de espólio de guerra dentro do templo. Pode crer. Então Daniel leu com os olhos dele aquela inscrição que eu traduzi. Ah, pode crer. Agora ele leu com que espírito? Humilhado.
Imagina, tudo que você tem de mais especial. Se você for religioso, aquele crucifixo que a sua avó te deu, que fez o catecismo e tudo, sendo colocado lá de qualquer maneira lá... Um espólio de guerra. Espólio